Fala aí pessoal, tudo beleza? Gabriel debugando isso aqui, bem-vindos a mais um vídeo de tecnologia. Galera, no vídeo de hoje o que a gente vai ver? A gente vai ver a persistência, finalmente a persistência do nosso banco de dados. Primeiramente, antes da gente começar o vídeo, eu queria começar me desculpando aqui com vocês. Por quê? Eu tô falhando no canal. Tem umas 2 semanas que eu não tô trazendo vídeo pro canal. É em decorrência da falta de tempo. Eu tô muito corrido na vida pessoal, então tem a faculdade, tem trabalho, tem algumas outras coisas que estão correndo. Que eu vou ver se eu trago aqui pro canal algumas coisas para mostrar para vocês. Mas não tá dando tempo para mim dedicar alguns vídeos aqui pro canal. Como é um canal técnico, eu tenho que fazer algumas coisas antes, tenho que deixar algumas coisas preparadas para trazer um conteúdo bom e de excelência para vocês. Então eu peço de antemão desculpas. Quero avisar que durante algumas semanas ainda vai estar assim, eu ainda vou estar espaçando os vídeos um pouco mais do que o normal, né? Os vídeos normalmente saíam semanalmente, mas agora a gente vai estar dando mais espaçado um pouco mais. Mas assim que normalizar, assim que eu começar a voltar à rotina normal, eu vou começar a estar trazendo mais vídeos aqui para vocês. Maravilha! Dito isso, sem mais enrolação, vamos para o vídeo agora. Vamos persistir os nossos dados, o nosso cadastro de usuário no nosso banco de dados. Vou mostrar para vocês umas coisas interessantes que dá para ser feita. E aí eu vou mostrar como a gente vai colocar esse dado do cliente dentro do nosso banco. Maravilha? Bora pro vídeo então. Pessoal, vamos lá. O que a gente tinha aqui? Só recapitulando. A gente modelou a nossa telinha de cadastro. Nossa telinha de cadastro, um cadastro aqui básico, a gente tem o nome, a data de nascimento, CPF, telefone, endereço. E aí agora a gente está partindo para salvar esse cara no banco de dados. Então, o que a gente tem aqui por detrás? Quando a gente clica em salvar, o nosso sistema ele valida se os campos estão vazios ou não. Ele pega todos os usuários e aí, a gente tem uma parte nova aqui dentro do nosso sistema. Eu já criei antes para estar mostrando para vocês, comentando em cima e não deixar o vídeo não muito longo, tá? Então, o que eu criei? Eu criei a ModelDB. É uma model que ela vai fazer comunicação com o nosso banco de dados. Então eu quero deixar tudo que a gente for fazer com o banco de dados dentro dessa ModelDB. Existem duas formas, digamos assim, padrões, né? Quando você é desenvolvedor, que você pode fazer? Você pode fazer uma usuário DB, que vai tratar só de transações com bancos que se referem ao usuário, ou vocês podem fazer uma model DB e colocar todas as transações do seu sistema ali dentro. É óbvio que se você estiver fazendo um sistema muito grande, o ideal é você segmentar por modos. Então, model DB vai ter usuário DB vai ter cliente DB vai ter outra, admin DB vai ter outra. Então, você sempre segmentar quando o sistema é muito grande. Aqui, como o nosso sistema vai ser pequeno, vai ser apenas uma demonstração, eu deixei somente uma que eu chamei como model DB. Maravilha? O que a gente vai mostrar aqui? Dentro da ModelDB, e aí eu quero explicar para vocês uma coisa muito interessante dessa nossa classe. A primeira coisa que a gente tem aqui na nossa classe, na nossa ModelDB que eu queria citar para vocês, é o fato dela ser um símbolo. Um símbolo ele vai garantir que a nossa classe só tenha uma instância por vez, que elas utilizem somente uma instância e que os nossos usuários não possam instanciar outras por cima. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos supor, você está fazendo uma transação com um banco de dados, você já tem uma conexão aberta e já está utilizando uma classe do seu cliente. O outro vai vir e vai querer fazer a mesma coisa. Você concorda comigo que você já tem uma conexão aberta, é mais fácil você passar essa conexão para ele e deixar ele utilizar do que você fechar ela enquanto o outro está fazendo? Então é isso que a nossa classe está demonstrando aqui. Ela é um símbolo para a gente só ter uma instância e só uma interface comunicando com o nosso banco de uma vez. E aí a gente exclui a possibilidade de múltiplas instâncias distintas sobrecarregando nosso banco. Quando ele só tem uma instância, fica mais fácil, fica mais controlado e fica melhor, tá? Aí, o que a gente tem de diferente aqui? Basicamente, a gente vai ter um Private Static Read Only, que vai ser instanciado com a primeira vez que a gente trazer essa classe, e aí ele vai ser um lazy. Por quê? Um lazy, ele vai ser o cara que vai
deixar que essa parte aqui só seja utilizada quando realmente necessário. Então, quando vai ser realmente necessário? Quando eu pedir o lazy.value. Então, quando eu vim aqui e pegar o meu banco e pegar a instância dele, ele vai dar um new model DB, vai pegar, se for a primeira vez, e vai pegar o lazy value. Beleza? Mas caso já tenha, ele só vai retornar o lazy value. Ele não vai fazer essa instanciação de novo. Então, o lazy está aqui para fazer o controle do símbolo. O que você faz normalmente com aquele if else, que você verifica se já tem uma instância ou não daquela classe, o lazy aqui vai estar fazendo esse cara para a gente. Aqui embaixo a gente vai ter o SQL Connection, que vai ser onde a gente vai trazer a conexão com o nosso banco de dados. O SQL Data Adapter, né? Que aí você vai conseguir adaptar alguns comandos para o banco de dados. Então, se você quiser dar select, algumas coisas, mas a gente não vai explorar nesse vídeo ainda, tá? E somente isso que a gente vai ter. Aqui a gente tem o nosso construtor, né? E no nosso construtor eu estou instanciando a conexão com o meu banco de dados, passando a minha connection string. A connection string com o SQL Server é formada do data source, que seria o nome do seu servidor, né? No meu caso aqui eu só especifico que ele é o SQL Express, ele já localiza como está na minha máquina. Se fosse servidor externo, você coloca o IP desse servidor externo. O catálogo inicial, que quer dizer o banco de dados que eu quero que ele se conecte. O ID do usuário, ou seja, eu fui lá dentro do meu banco de dados, eu criei um usuário, ele não consegue se autenticar com o meu usuário local, eu preciso criar um usuário para ele fazer essa conexão. E a minha senha, aqui é teste 1, 2, 3, é só para fins educacionais. Maravilha. Indo aqui para baixo, eu vou ter a minha classe salvar usuário, meu método salvar usuário, né? E ele vai ser único, eu só fiz ele para ficar fácil, para poder mostrar para vocês como funciona a estrutura do método. A gente tem um try catch e um finally, para ele fechar a conexão com o nosso banco de dados, né? Não ficar aberto também. E também é um prejuízo se essa conexão com o banco de dados estiver aberto. Sem estar utilizando, óbvio. O que a gente vai ter aqui? Se a instância e a conexão já for diferente de aberto, ou seja, fechado, ele vai abrir a conexão para mim. Se não, ele passa reto e ele utiliza a mesma conexão com o banco de dados. Aqui a gente vai ter os parâmetros que vão conversar com a nossa procedure. Ou seja, lá dentro do meu banco de dados, eu não estou colocando o usuário lá diretamente com um comando aqui dentro do C Sharp. Isso é uma boa prática. Por quê? Eu encapsulo o nome das minhas tabelas, o nome dos meus campos, eu não demonstro aqui dentro do meu código, então se alguém invadir o meu código ou invadir o meu sistema, ele não consegue ver, e eu deixo tudo dentro do meu banco de dados. O que a pessoa precisa? Ela precisa entrar dentro do meu banco de dados para ela conseguir, talvez, enxergar essa procedure. Por quê? No meu usuário, eu também deixei ele só com a função de execução da procedure, então ele não consegue modificar e nem visualizar ela. Então a gente tem uma camada de proteção extra aqui contra uma invasão hacker que possa ocorrer dentro do nosso sistema. Então a gente adiciona os parâmetros. Os parâmetros, eu já vou mostrar para vocês, é o que a gente declara em cima da procedure. Eu tenho um vídeo aqui também no canal sobre procedure. Eu vou estar deixando aqui no card, provavelmente para vocês darem uma olhada. Então a gente adiciona o parâmetro, o nome do parâmetro e qual que é o valor para o parâmetro. Então aqui basicamente o add, ele é o par nome do parâmetro e o que vai no parâmetro. Nome do parâmetro e o que vai no parâmetro. Nome do parâmetro e o que vai no parâmetro. Você vai seguir assim com todos os parâmetros da sua procedure. E aí você vai fazer instance, ou seja, a instância do objeto, a instância do banco de dados que você está utilizando, ponto, conexão, ou seja, eu estou acessando a conexão que tem aqui dentro dessa instância de banco de dados. Query, eu quero fazer uma consulta, e no meu caso, minha consulta retorna uma string. Então eu coloco qual que vai ser o tipo do retorno. Caso essa consulta te retorna um usuário, você pode colocar aqui o usuário que ele mapeia os campos para você automaticamente. Eu vou dizer no primeiro aqui o que eu quero. Então aqui eu posso dizer que eu quero que ele faça um select,
tudo de alguma tabela, um insert, um update, eu posso escrever um comando SQL aqui. Mas no meu caso, eu tô querendo escrever uma proc, eu estou querendo consultar uma procedure. Então eu só escrevi o nome da procedure. Aqui eu vou colocar os parâmetros e aqui o tipo do comando. Então aqui que eu falo para ele, ó, o comando que você está fazendo é uma procedure, mas eu poderia colocar o command type como um text ou uma tabela direto, que aí ele pega e traz a tabela certinho para mim. Mas como eu quero uma procedure, eu estou falando para ele que eu vou trazer só uma procedure. E aqui eu pego toString, porque o que vai vir de lá é uma string e eu quero ver esse resultado. Se o resultado que eu devolver de lá for o usuário já cadastrado, ele vai retornar para mim um booleano de false, se não ele vai retornar um booleano para mim de true. Maravilha, pessoal? Simples e fácil isso aqui. Vou cadastrar aqui com vocês, vou mostrar como é que está funcionando, para vocês verem que está certinho, que está funcionando. E aí eu já corro lá para o banco de dados e mostro para vocês como é que está a procedure. Vamos dar F5. Então, lembrando que a nossa classe tem um singleton e tem uma conexão com o banco de dados utilizando uma procedure. Então, vocês já podem perceber essas duas coisas que a gente está utilizando aqui, que são camadas de proteção para que a nossa aplicação não fique danificada, né? Não perca, como é que eu posso dizer? Não perca dinamismo, velocidade e que ela fique segura. Então vamos colocar o nome aqui de Gabriel R. Data de nascimento. Vou colocar uma data fictícia aqui, lógico, porque nosso sistema não está validando isso. CPF. Vou cadastrar aqui. O número. Colocar assim. O endereço. Rua Debugandos. Maravilha, a gente vai salvar. Então aqui vocês podem ver que eu já mandei o usuário para cá. Então a gente tem o usuário aqui, ele está todo com as informações. A gente está mandando fazer essa consulta lá na nossa storage procedure e ele vai retornar um resultado para a gente. Ele retornou um resultado para a gente. O resultado foi uma coleção, né? E aí, se o resultado foi igual ao usuário já cadastrado, ele vai retornar false. Não retornou false, vai retornar true, vai fechar a conexão e aí fechou a conexão, a gente deu o usuário cadastrado com sucesso. Maravilha? Vou fazer só outro teste aqui com vocês, caso tenha algum usuário cadastrado. Vou dar uma olhada lá na nossa tabela, qual que seria o usuário cadastrado, para a gente fazer. Vou testar aqui como está funcionando, como ele está validando quando o nosso usuário ele já está cadastrado. Então a gente cadastrou agora anteriormente o 2222, então ele está validando pelo CPF, não por nome de usuário. Então a gente tem a validação por CPF aqui. E ele vai vir, vai ver se está cadastrado ou não. Então ele deu um erro, usuário existente em nossa base de dados, por favor, faça outro cadastro. Maravilha, como é que eu estou fazendo essas message box? Aqui por detrás do nosso FRM, do nosso formulário, a gente tem um componente simples, messagebox.show. A gente tem a mensagem que vai ser exibida, a mensagem que vai ficar no título da nossa message box, os botões que eu quero que apareça. Então aqui tem yes, tem cancel, tem no, tem esses tipos de botões. E o ícone que no caso é de informação e no outro é de erro, porque vai estar trazendo que o nosso usuário já existe na nossa base de dados. Maravilha, pessoal? Vamos agora dar uma olhada no banco, como está funcionando essa lógica por detrás. Dentro aqui do nosso banco, deixa eu fechar essa sujeira, a gente criou aqui, dentro do Debugando, se criou na parte de, provavelmente aí para vocês está programming, né? Não sei porque o meu SQL insiste em ficar em português. E aí vocês veem procedimentos ou procedures armazenadas. E aí vocês vão ter, no meu caso aqui tem essa SP, Storage Procedure, de uma solution chamada cadastro usuário. Vou mostrar aqui para vocês como o usuário de mim. Aqui eu estou no usuário de DB User. Se vocês forem ver, como eu disse lá passado, o cara que é o DB User ele não consegue modificar, ou seja, ele só consegue executar essa procedure, ele não consegue ver o que tem dentro dela. Aqui dentro da procedure, eu trouxe para vocês como é que está montada. A gente utilizou o nosso esquema padrão que eu passei para vocês na aula de Storage Procedure do nosso banco de dados.
Então, basicamente, a gente vai ter aqui os valores, né? Os parâmetros que eu estou declarando lá dentro do meu código, que eu vou utilizar aqui. E aqui eu faço uma validação. Então, se não existir o usuário na minha base de dados, eu dou um insert. Então, eu dou um insert dos valores dentro da minha tabela TB usuários e eu dou um insert do meu endereço dentro da minha tabela endereço. E depois eu seleciono o usuário e retorno o usuário lá para o meu sistema. Se não, eu dou só um select falando para ele que o usuário já está cadastrado. Basicamente é isso a nossa procedure, muito fácil e rápida. E aí, se vocês forem ver, se eu fizer um select aqui na nossa base de dados, o nosso usuário já está cadastrado. Cadastrei o Gabriel R com o CPF 22222, rua debugando-se, e aí a data de nascimento está vindo para cá também. O que a gente tem aqui também é um select no nosso TB endereço, e aí a gente tem aqui o logradouro também está cadastrado aqui. Maravilha? Então, no meu caso aqui, ele pegou um dos bobos também no telefone. Eu acho que está errado em algum ponto aqui. Peraí. Telefone, endereço. Eu estou cadastrando provavelmente errado dentro da procedure. Aqui, telefone. Só dar um alterado e já está tudo certo. Então, basicamente, o nosso usuário, eu estou pegando ele aqui da tela. No momento que eu salvo, eu coloco ele todo encapsulado dentro de um objeto, mando para minha base model DB. Na minha base model DB eu tenho um singleton que garante que a minha conexão é única e exclusiva. Não vai ter duas concorrentes, não vai ter três concorrentes, não vai ter quatro concorrentes, vai ser só uma conexão com o banco de dados, só uma instância dessa interface que faz com o banco de dados. Aí o meu usuário ele vai verificar se essa conexão não estiver aberta, porque às vezes dá timeout ali na conexão, né? Ele vai abrir essa conexão com o banco de dados, vai pegar o objeto usuário, vai distribuir nos parâmetros que eu vou ter dentro da minha procedure, vou fazer a consulta na minha procedure e verificar o resultado, porque minha procedure vai dizer ou não se esse usuário está cadastrado, e vou retornar para minha tela. Retornando para minha tela, eu verifico o resultado que chegou aqui, vejo se for true, que é sinal que o usuário foi cadastrado com sucesso, eu dou uma message box falando pro cara, ó, sucesso, o seu usuário está cadastrado nessa base de dados, está tudo certinho, e eu limpo os campos. Se não, eu falo que o usuário já existe na base de dados e não limpo os campos, deixo aberto para o meu usuário, para minha pessoa, para o meu cliente fazer essa alteração. Maravilha, pessoal! Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estão gostando do vídeo, espero que vocês gostem do canal. Espero tem muito conteúdo, tem muita coisa boa aí já no canal que já está publicada. Olhem, se aprofundem nos temas, vejam mais. Comenta aí embaixo o que vocês querem ver, porque agora a gente fez o cadastro, conseguiu tá persistindo nossos dados no banco de dados. Eu posso mostrar aqui como é que é um delete, como é que é um update, como é que é demonstrar isso em tela para o usuário, quais são os nossos outros usuários cadastrados. Mas eu queria ver com vocês se é isso que vocês querem no canal, se é essa vertente que vocês querem, se vocês querem uma vertente mais de notícias, igual eu vinha trazendo, se vocês querem uma vertente mais informal, às vezes ali falando Starfield, que eu trouxe um vídeo desse também que parece que vocês gostaram, se vocês querem ver um viés de Power BI, porque eu vi que teve bastante view. Então, comentem, por favor, me deixem ciente do que vocês querem trazer, para me trazer um conteúdo voltado, exclusivo e bem tecnológico para vocês. Muito obrigado a você que me assistiu até aqui, muito obrigado de coração a você que está acompanhando, que está apoiando o meu canal, apoiando a minha luta e apoiando a minha programação. Fiquem com Deus, fiquem bem, se cuidem, está chovendo demais. E é isso. Até a próxima. Falou e um forte abraço do Gabriel Tebulantes.